Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui para falar sobre manutenção e colhedora de cana. Essa é a nossa terceira aula, tá pessoal? Eu resolvi refazer esse vídeo aqui novamente para que de maneira bem simples a gente vai formando uma base sólida, né? Conhecendo os componentes, os tipos de falha que pode estar acontecendo com cada componente desse equipamento. Então, você que é da área da manutenção agrícola, né? Pessoal que acompanha esse equipamento em campo, tem os mecânicos, a turma aí do PCM, também os próprios operadores, né? Que muitas das vezes tem o desejo aí de se tornar um mecânico desse equipamento. Também tem a presença aí feminina que sempre vem ganhando cada vez mais um espaço dentro do setor agrícola, né? Então isso também é muito importante para o desenvolvimento do setor. Por que eu falo isso, pessoal? Porque aqui o nosso objetivo é conhecer todo o sistema que compõe esse equipamento, tá? Desde o cortador de pontas até o extrator secundário, tá? Então a gente vai estar verificando todo esse sistema, conhecendo todos os componentes e dessa forma a gente vai formando essa base de conhecimento. Então, esse é o motivo, né? É o principal objetivo de eu estar gravando esse vídeo, tá, pessoal? Que eu acredito que possa ajudar você aí, né, que tem interesse de conhecer mais de perto esse equipamento aí. Então a nossa terceira aula, ela está focada mais no sistema do cortador de pontas, tá? Que a gente vai estar conhecendo os componentes desse sistema. Eu trouxe aqui, pessoal, uma imagem para a gente poder fazer uma análise, mas antes gostaria de reforçar aqui sobre a segurança desse sistema, por se tratar de alguns componentes rotativos. Acredito que é fundamental a gente se atentar a alguns pontos, tá? Para quem já conhece esse sistema, sabe que o disco ele é equipado com algumas faquinhas e que em algum momento essa faquinha pode vir a se desprender e ir em direção à cabine do operador, provocando um acidente, tá? Então, a orientação é que, no mínimo, uma vez a cada troca de turno, o pessoal verifique os pontos de fixação, né? Para garantir que não tenha nenhuma faquinha frouxa, parafuso faltando, né? Ou até mesmo faquinha já com um certo desgaste aí, impossibilitando o corte da ponteira da cana. Então, pessoal, aqui a gente vai estar falando sobre a parte estrutural, tá? Qual que é a função da estrutura do cortador de pontas. Tem uma imagem aqui para a gente reforçar a questão dos pontos de fixação, que ela é feita através de 2 pinos, tá? Que a gente vai estar vendo mais à frente a importância desses pontos de fixação. Aproveitando aqui para falar sobre a parte da estrutura, né? Eu tenho na parte central da estrutura frontal a região onde é fixado o motor do disco central por 2 parafusos, e também tem aqui
na estrutura o braço de sustentação que vai fazer a sustentação do motor do coletor por 4 parafusos. Aqui, pessoal, gostaria de reforçar, não se atente à marca, tá, desse equipamento, porque eu vou estar falando de uma forma geral que se aplica para todo modelo de colhedora de cana, tá? O que muda de uma marca para outra? Às vezes muda os componentes, né? Mas a função, os modos de falha, né? As técnicas de soluções do problema são as mesmas, ok? Às vezes muda o formato de algum componente de um para o outro, mas a função, que é cortar a ponteira da cana, não muda, é a mesma, tá? Por isso que eu reforço com vocês aqui para não se apegar à questão da marca, tá? E falando aqui, pessoal, né, dos coletores, tem o coletor do lado esquerdo e do lado direito. O coletor do lado direito tem um sentido de rotação que é no sentido anti-horário, certo? E o coletor do lado esquerdo, ele sempre vai rotacionar no sentido horário. E qual que é a função, pessoal, do coletor no cortador de pontas? A função do coletor é direcionar o fluxo da ponteira de cana em direção ao disco central do cortador de pontas, tá? Para quê? Para facilitar o processo de corte da ponteira, certo? Já, pessoal, o disco central, ele pode rotacionar tanto no sentido anti-horário ou no sentido horário. Quem que determina isso, pessoal? Quem determina esse sentido de rotação é o operador, através, né, de um comando que é feito por interruptor no console direito dentro da gabine, certo? Então, conforme a necessidade de colheita, né, e o sentido de rotação, o operador tem essa autonomia. Então, pessoal, o sistema aqui precisa estar todos os componentes funcionando corretamente para poder desempenhar a função que é cortar a ponteira da cana, diminuindo assim, né, a quantidade de impureza vegetal dentro do processo de colheita, certo? Falando, pessoal, sobre o braço de sustentação, tenho aqui essa imagem para a gente poder fazer algumas análises de alguns componentes. Temos o braço inferior, o braço superior, certo? Temos o ponto de fixação que é feito na estrutura, no chassi da máquina, através de pinos, né? Cada braço é fixado por um pino. E temos o ponto de fixação também, onde é fixado a estrutura do cortador de pontas. Também é feito através de pinos. Também temos o ponto de fixação da haste do cilindro de inclinação do varão do cortador de pontas, certo? E aqui, pessoal, vale a pena a gente reforçar a questão sobre esses pontos de fixação, que nem comentamos. Cada ponto de fixação é feito por um pino. Cada pino ele tem um ponto de lubrificação a graxa. É de extrema importância que esse sistema de lubrificação esteja funcionando, pessoal, porque em alguns casos, né, quando vai se realizar a manutenção, que tem a necessidade de remover esse pino, né, muitas das vezes esse pino não sai com uma certa facilidade. Chegando em alguns casos, pessoal,
tendo até que fazer o corte do pino, através, né, do uso do conjunto de oxicorte, que é o maçarico. Por que a gente reforça essa questão da manutenção de lubrificação estar correta, pessoal? Porque quando a gente vai fazer manutenção nesse equipamento, a grande maioria dessa manutenção ela é feita em campo, né? Lá no canavial. E com isso a gente tem a possibilidade, tá, de aumentar os riscos, provocando às vezes até o princípio de incêndio aí, né? Então por isso que a gente sempre vai estar reforçando essa questão dessa boa prática de manutenção, tá? Garantir que o sistema de lubrificação nos pinos esteja funcionando corretamente. Um outro ponto, pessoal, né, é aqui no pino de fixação do braço superior na estrutura. Por estar próximo ao para-brisa, pessoal, às vezes quando tem a necessidade de cortar esse pino, essa temperatura, né, ela é direcionada para o para-brisa, chegando em alguns casos, né, vindo a quebrar esse para-brisa aí. Então, por isso que vale a pena, pessoal, todo o esforço, tá, para garantir que esse sistema esteja funcionando corretamente, tá bom? Então, a função aqui do braço de sustentação é fazer a oscilação de altura, né, de corte, utilizando o cortador de pontas, que pode variar de 1,3 a 5,1 metros de altura, tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, é o fim da nossa aula 3, tá? Agradeço aí a participação de vocês, espero que vocês participem da próxima aula, tá? Da aula 4. E se por um acaso tiver alguma dúvida, deixa aí os comentários que a gente vai estar sempre buscando junto todo o entendimento, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Obrigado. Até a próxima aula.